Obrigada. Bom, nesse momento, nós vamos dar início, então, agora à sessão da tarde, do julgamento da segunda turma extraordinária da terceira sessão, dia 30 de setembro. E vamos começar pelos itens de pauta 17 e 18, do contribuinte Benteler, de relatoria do conselheiro Carlos, considerando que os itens anteriores, o 13 já foi julgado na manhã, na parte da manhã, e o 14 e 16 foram retirados de pauta por solicitação do interessado. Então, neste caso, vai haver uma sustentação oral ao vivo. Eu solicito ao apoio, Fabiana, que dê acesso à sala para o patrono, doutor Túlio, para que ele possa acompanhar já a leitura do relatório. Por favor. Ok, presidente. Irei convocá-lo. Itens 17 e 18. Doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar a mensagem privada do chat. Itens 17 e 18. Doutor Túlio, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Boa tarde, doutor Túlio. Boa tarde. Obrigada. O relator, conselheiro Carlos Alberto, vai fazer a primeira leitura do relatório. Okay? E após será a sua sustentação oral. Conselheiro Carlos, por gentileza, o relatório. Está sem som. Está sem som. Alô? Sim, ok. Então, transcreve-se o relatório do acórdão recorrido por bem retratar as vicissitudes do presente processo. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante o despacho decisório da autoridade da DRF Campinas, que deferiu parcialmente pedido de ressarcimento do crédito IPI e homologou as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido. A contribuinte apresentou o decompre no valor de R$ 58.458,97, referente a saldo credor de IPI do segundo trimestre de 2004. A DRF Campinas deferiu parcialmente pedido, reconhecendo o direito creditório de R$ 19.653,80. De acordo com a informação fiscal de folhas 141 a 185, a interessada escriturou no primeiro e segundo trimestre de 2004, no livro de registro de apuração de IPI, sob a rúbrica Outros Créditos, créditos indevidos decorrentes de aquisição de máquinas, aparelhos e ferramentas intercambiáveis para máquinas que não se enquadram no conceito de insumos consumidos ou utilizados no processo industrial. Consequentemente, a fiscalização glosou créditos no valor de R$ 8.004,48 no primeiro trimestre de 2004 e de R$ 65.629,41 no segundo trimestre de 2004. As folhas 139 e 140 juntou demonstrativos do excedente do crédito básico, no qual demonstra os saldos credores ao final do trimestre calendário. Em função da infração constatada, foi lavrada a auto de infração formalizada no processo administrativo número 10.830.003.656.2009-10, com a glosa dos créditos subvencionados, que resultou na reconstituição da escrita fiscal
e consequente redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre, e exigência do imposto de R$ 26.098,98 para a segunda quinzena de abril de 2004. Esse valor também pode ser verificado no demonstrativo de excedente de crédito básico, folha 139, na coluna valor a lançar de ofício. Regularmente cientificada, a postulante apresentou manifestação de conformidade de folhas 161 a 170 com as seguintes alegações: requer a análise do presente processo conjuntamente ou após a análise do auto de infração lavrado, ocorreu a decadência do direito de fiscalizar o primeiro trimestre de 2004 com as consequências decorrentes, houve a alteração da destinação dos produtos adquiridos no mercado interno e no mercado externo, posto que vendidos de uma forma conjunta para cumprimento de uma finalidade que isoladamente não seria possível a eles dar cumprimento, a prova de que a impugnante efetuou uma operação de industrialização dos produtos adquiridos e glosados sobressai da leitura dos quadros de folhas 4, 5, 6 e 7 do TVF, eventual equívoco na elaboração dos documentos fiscais da impugnante não pode, em hipótese alguma, sobrepor-se à realidade dos fatos. Por fim, requereu a reforma do despacho decisório e reiterou o pedido para que o presente seja analisado conjuntamente ou posteriormente à análise do auto de infração. Em seguida, a manifestação de inconformidade, folhas 161 a 170, interposta, foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento em Ribeirão Preto, por acórdão que possui a seguinte ementa, reproduz a ementa. Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 249 a 275, no qual pugnou pela reforma do acórdão recorrido, em preliminar, que o presente processo deveria ser reunido ao processo administrativo número 10.830.003656/2009-10, para julgamento em conjunto, tendo em vista referirem-se à mesma matéria fática. A decadência em relação ao primeiro trimestre de 2004 e a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação e motivação. No mérito, revisou os fatos e argumentos jurídicos já apresentados no recurso inicial. Relatório, presidente. Obrigada. Passo então a palavra ao patrono. O senhor tem 15 minutos a partir desse instante. Agradeço a oportunidade, desejo uma boa tarde às ilustres conselheiras, uma boa tarde ao ilustre conselheiro. Eu serei breve na minha exposição e peço licença para compartilhar agora uma apresentação em PowerPoint que facilitará a exposição e a compreensão do caso. Como bem relatado pelo conselheiro relator, trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da DRJ que, rejeitando a manifestação de inconformidade apresentada pela hora recorrente, manteve despacho decisório que homologou apenas parcialmente pedidos de compensação, sustentando que o saldo credor referente ao segundo trimestre de 2004 estaria incorreto, pois teria havido a utilização de crédito indevido. A DRJ manteve a não homologação parcial do pedido de compensação sob a alegação de que, teria havido autuação no processo 10.830.003.656/2009, dígito 10, que teria ensejado a reconstituição da escrita fiscal, reduzindo o saldo credor de IPI. E que o julgamento deste processo, que ora se encontra sob julgamento deste egrégio CAF, depende daquele julgamento do auto de infração. E aqui eu peço licença, até pela importância, pelo ponto fulcral do recurso, para reproduzir as razões de decidir da DRJ, que demonstra o umbilical vínculo
a umbilical relação entre o processo 10.830.003.656, 2009 do dígito 10, que é uma autuação do IPI, com o presente caso. Abro aspas. A contribuinte requereu o ressarcimento do saldo credor do IPI do segundo trimestre de 2004. A DRF Campinas deferiu parcialmente o pedido em razão da glosa de créditos. Em virtude da lavratura de auto de infração e reconstituição da escrita fiscal, houve a redução do saldo credor a ser ressarcido. Assim, o julgamento deste processo depende do julgamento do auto de infração. O auto de infração lavrado e formalizado no processo número 10.830.003.656.2009-10, que foi julgado pela segunda turma de julgamento da DRJ Ribeirão Preto, em 26 de junho de 2013, acórdão 14.42.634. Abaixo transcrevo a ementa e o voto constante do processo em referência, aprovado por unanimidade, que enfrentaram as mesmas questões apresentadas no presente processo e que resultou em nova reconstituição de escrita fiscal do contribuinte. Como se pode notar, o auto de infração foi integralmente mantido por esta delegacia. Não cabe no presente processo reanalisar os fundamentos do auto de infração que foi julgado, nem julgar de forma distinta. Mantido integralmente o lançamento e a reconstituição da escrita fiscal e reduzido o saldo credor ressarcível ao longo do trimestre calendário, correto o deferimento parcial do crédito pleiteado e a homologação da compensação até o limite do crédito reconhecido. Pois bem, observa-se que o fundamento da autuação, o fundamento da homologação apenas parcial do pedido de compensação se deu em razão da lavratura de um auto de infração de IPI e pela reconstituição da escrita fiscal que teria gerado um saldo credor. Ocorre que esse processo administrativo a que faz referência o despacho decisório, posteriormente a DRJ, que manteve a decisão e rejeitando a manifestação de conformidade apenas com espectro nesse fundamento, essa autuação foi desconstituída. Este egrégio CAF, por meio da sua primeira turma especial da terceira sessão, deu provimento ao recurso voluntário interposto pela hora recorrente naquele processo, isto é, no processo administrativo 10.830.003.656.2009, dígito 10, reconhecendo, naquele caso, a legitimidade do crédito de IPI, cancelando a autuação. E aqui, na tela que ora reproduzo, está a ementa do julgado e o trecho do voto. Além do acórdão proferido pelo CAF ter sido anexado ao processo, após o recurso voluntário interposto nesse caso, considerando que se trata de documento novo. Então, se a não homologação integral se deu em razão da autuação que ensejou a redução do saldo credor, e considerando que a própria DRJ asseverou que o julgamento deste processo depende do julgamento daquele auto de infração, com o provimento do recurso voluntário e a desconstituição do auto de infração referente ao processo 10.830.003.656.2009, dígito 10, o despacho decisório deve ser reformado para reconhecer integralmente o crédito pleiteado. Dessa forma, a hora recorrente pugna pelo provimento do recurso voluntário para reformar o acórdão recorrido. São essas minhas considerações em relação ao item 17 da pauta. Agradeço.
São essas minhas considerações. Consegue retirar o compartilhamento de tela? Isso, obrigada. Então, passo agora a palavra ao relator para a leitura do voto. Ok, presidente. O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere às glosas de créditos de IPI no primeiro e no segundo trimestre de 2004, realizadas pela fiscalização, as quais impactaram os pedidos de ressarcimento no primeiro, segundo e terceiro trimestres, assim como originaram o auto de infração formalizado no processo 10.830.003.656/2009-10. Inicialmente, tenho que concordar com o pleito recursal de reunião dos processos de ressarcimento com o processo do auto de infração, pois resta claro que este último trata-se de um processo decorrente do procedimento fiscal levado a cabo para a confirmação dos créditos reivindicados pela contribuinte nos processos de ressarcimento. Por outro lado, não resta dúvida que a matéria fática sob análise em todos esses processos é a mesma. Assim, embora não fosse obrigatória, a meu sentir, a reunião desses processos, conforme disposto no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 6º do RICARF, para julgamento em conjunto teria sido a solução mais adequada, a fim de evitar-se indesejáveis decisões conflitantes. Entretanto, tal medida não se mostra mais possível, pois o processo número 10.830.003.656/2009-10 já se encontra finalizado, tendo a primeira turma especial dessa sessão de julgamento proferido decisão através do acórdão 3801.005.227, cuja ementa se reproduz. Dessa maneira, considerando-se que a matéria fática, as glosas realizadas pela fiscalização, já foi analisada por aquele colegiado, reproduzo o voto condutor daquele acórdão e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados. É possível ler só os trechos significativos, alguma coisa assim? É bem longo, né? O voto é bem longo. Como o relator achar melhor? Se achar melhor, você acha melhor saltar para o final, para a conclusão? Eu acho melhor saltar. Como o patrono já mencionou, foi dado provimento ao recurso voluntário naquele processo. Eu reproduzo o voto aqui. Bom, então, pulando o voto, ao final, assim sendo por tudo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado. É como voto. Ok, obrigada. Bom, aplicação do resultado no julgamento da auto de infração. Então, passo a palavra à conselheira Sabrina. Oi? Acompanho o relator. Sem comentários, ok. Conselheira Mariel. Acompanho o relator também. Também acompanho. Então, foi dado provimento por unanimidade ao recurso voluntário, e essa decisão se aplica igualmente aos dois processos, não é, conselheira? Não, são processos diferentes, eles são um pouquinho diferentes. Tá. A emenda é diferente. Ok, então você poderia, por gentileza, colocar as diferenças para a gente? Eu vou ler o relatório, vou ler o relatório que fica mais fácil. Ok. Ou melhor, o relatório é relativamente semelhante ao anterior.
assim como o recurso voluntário da recorrente. Na verdade, o voto é que vai ser um pouquinho diferente. Posso passar o voto direto? Sim, pode. Licença, eu levanto apenas uma questão de ordem, se me permitem, Sim. conselheiros. Porque como foi apregoado apenas os 17, e embora sejam conexos e tenham matérias semelhantes, eu acabei sustentando apenas em relação ao 17. Então, se me permitiriam, eu gostaria de, como há pequenas dessemelhanças entre eles, de fazer uma sustentação oral e prometo que serei breve. Não, com certeza. Eu gostaria só de fazer uma observação que está com muito microfone ligado. É que o equívoco, doutor Túlio, se deu por minha parte, que ao olhar as minutas depositadas pelo relator, eu entendi que seriam idênticos. Então, fui eu que passei a informação de que bastaria uma sustentação para os dois, tá? Então, o equívoco é da minha parte. E a gente vai abrir, então, agora, nesse momento, para o senhor tratar dessas dessemelhanças. Ok? Então, seus 15 minutos, por gentileza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Serei breve e, novamente, peço licença para compartilhar o PowerPoint para facilitar a exposição e a compreensão do caso. Igualmente ao processo anteriormente julgado, trata-se de recurso voluntário em face de decisão da Acorda BRJ, que manteve despacho decisório que homologou apenas parcialmente pedido de compensação, sustentando que o saldo credor de IPI, neste caso, referente ao período do quarto trimestre de 2014, estaria incorreto, pois não teria havido a utilização de crédito básico, pois teria havido a utilização de crédito básico indevido. De acordo com o despacho decisório, posteriormente confirmado pela DRJ, os bens adquiridos não seriam insumos no processo de industrialização dos ferramentais de estampagem ou conjunto ferramental, que é o produto produzido e industrializado, concebido pela hora recorrente. Foi então apresentada a manifestação de inconformidade, rejeitada pela DRJ, sobre a alegação de que não se pode conferir crédito de IPI sobre aquisição de máquinas ferramentas, se não restou comprovado que constituiriam nova máquina cuja saída foi tributada pelo IPI. Como passaria a demonstrar, o acordo recorrido merece ser reformado com base nas questões que passo a abordar. Inicialmente, eu reitero o julgamento ocorrido no processo 10.830.003.656/2009, dígito 10. Porque nesse processo, embora não se trate do mesmo período de apuração, foi reconhecido o crédito de IPI, reconhecendo-se que houve a industrialização da peça do conjunto ferramental. Esse conjunto ferramental, como reconhecido pelo CAF naquela oportunidade, associa, transforma produtos em insumos e concebe, após a industrialização, um novo produto. E peço venha para ler rapidamente apenas um trecho, não seria exaustivo, mas apenas um trecho do voto, que diz: a recorrente demonstrou que ocorreu a montagem do conjunto de ferramentas, o que ocorre após sua industrialização, quando é possível o cumprimento da sua real função. Função essa que é absolutamente diferente das funções individuais de cada um desses produtos quando adquiridos. O princípio da cumulatividade, que somado ao princípio da verdade real, norteador do princípio do processo administrativo fiscal e do livre convencimento motivado do julgador pelas provas carreadas aos autos, conferem o direito do contribuinte pela manutenção do crédito glosado, pondo fim ao presente litígio. Então, como se tratam de processos conexos,
em que se discute a legitimidade do crédito de IPI em relação aos ferramentais, ao conjunto ferramental destinado à constituição, à elaboração de componentes automotivos, e tendo este CAF se posicionado em relação a esses créditos de mesma natureza, pede à recorrente que seja aplicado o precedente, que seja aplicado o entendimento adotado no julgamento do recurso voluntário do já referido processo administrativo, reconhecendo-se a legitimidade do crédito de IPI e dando-se, portanto, integral provimento ao presente recurso voluntário. No entanto, caso se entenda que não é o caso de aplicação automática do precedente, demonstrarei a efetiva industrialização do conjunto ferramental e portanto, o direito ao aproveitamento do crédito de IPI. O presente processo administrativo diz respeito ao crédito de IPI na aquisição de diversos produtos, diversos insumos, como ferramentas de estampar, dispositivos e bases de conjunto, ferramentas, conjuntos de bases para robôs, sola por projeção, solução de limpeza, equipamentos de solda, dentre outros produtos. São claramente insumos, produtos que individualmente têm uma natureza, mas a partir do momento que são associados e que passa por um processo de industrialização, se concebe um novo produto, que é o chamado conjunto ferramental. Esse processo de industrialização se manifesta por diversas etapas. São reunidos esses insumos e eles passam por lixamento, perfurações, montagem, regulação, enfim, não é a mera união, a mera junção desses produtos que, por si só e automaticamente, vai transformar, vai gerar um novo produto. Mas eles foram objeto de um processo de transformação para que se concebesse, se criasse uma nova peça. Esse é o conjunto ferramental. E esse conjunto ferramental, a mercadoria que é concebida após o processo de industrialização, e não as peças referidas anteriormente isoladamente, o conjunto, a nova peça que é vendida às montadoras de automóveis em operações devidamente tributadas, com destaque de IPI, na saída do estabelecimento da recorrente. Quando da aquisição dos insumos que foram posteriormente industrializados, a recorrente não tomou crédito. O que apenas aconteceu com a saída do novo produto. Apenas com a saída do conjunto ferramental, as mercadorias originariamente adquiridas, os insumos já mencionados, que foram modificados, agrupados, transformados, a recorrente, somente nessa oportunidade, se valeu do crédito de IPI. E, analisando o processo, os autos, a simples descrição contida nos documentos fiscais indica, comprova que houve alteração na natureza dos produtos. E como se tratavam de produtos que seriam transformados por meio de industrialização para posterior revenda, essas aquisições foram lastreadas em documentos fiscais com CFOP 1101, que é a compra para industrialização. Então, o que se observa é que o conjunto ferramental, a mercadoria final, objeto da venda, é um produto oriundo, decorrente de um processo de industrialização, passando por etapas de lixamento, perfuração, montagem, solda, regulagem, e tudo isso transforma todos os insumos em um único produto, que é o conjunto ferramental. A vinculação
dos itens adquiridos com o conjunto ferramental é comprovado por meio do próprio número do pedido, constante no corpo das notas fiscais que foram juntadas, as de aquisição, que foram juntadas às folhas 204 e 218, que trazem o número do pedido de origem e também a destinação do item adquirido, que é um emprego no conjunto ferramental objeto de saída. O mesmo acontecendo, inclusive, com a nota fiscal de saída, em que há expressa referência do pedido da compra relativo ao projeto, demonstrando que os itens adquiridos tinham por propósito, tinham por destino, por finalidade, o projeto relacionado à industrialização do conjunto ferramental objeto da venda. De igual modo, a recorrente também juntou aos autos as folhas 232, 357, aliás, 232 a 357, os pedidos de compra que embrasaram as operações objeto do questionamento do IPI, os quais demonstram que os produtos adquiridos se destinam à composição do conjunto ferramental, transformando, reitera-se, os insumos descritos nas notas fiscais em um novo produto, que é o conjunto ferramental. Abaixo eu trago um quadro demonstrando o link, a vinculação, a relação entre a nota fiscal de entrada, o número da compra, a nota fiscal de saída e o número da compra para venda. Tudo isso apontando as folhas em que estão encartadas nos autos. A saída do conjunto ferramental, o novo produto construído pela recorrente, mediante processo de industrialização, tem de ser tributado pelo IPI quando da sua saída do estabelecimento da hora recorrente aos seus clientes adquirentes, razão pela qual, consequentemente, é legítimo a apropriação dos créditos em relação aos insumos aplicados na concepção do aludido conjunto ferramental. Então, resta demonstrado exaustivamente pelos documentos, imagens, os livros, notas fiscais, pedidos, que houve aquisição dos insumos e aplicação na industrialização do conjunto ferramental, que reitera-se, é necessário, passa por um processo de industrialização para a sua concepção. Mas, ainda que se admitisse que não há industrialização, diferentemente do que já decidiu o CAF no processo administrativo exaustivamente já referido aqui, ainda assim a hora recorrente, faria jus, teria direito aos créditos, considerando que vende componentes automotivos às montadoras de veículos e se equipara a estabelecimento industrial. Por força do artigo 9º do parágrafo 6º do RIP, os estabelecimentos industriais, quando derem saídas a matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, adquiridos de terceiros, com destino a outros estabelecimentos para industrialização ou revenda, que é o caso, já que se vendeu para montadoras de veículos, serão considerados estabelecimentos comerciais de bens de produção e obrigatoriamente equiparados a estabelecimento industrial em relação a essas operações. Então, eu reproduzo com os senhores, compartilho com os senhores, o ato declaratório normativo CST 7 de 74, e reitera a posição no sentido de que os estabelecimentos industriais que venderem a indústrias ou a revendedores matéria-prima, produtos intermediários ou material de embalagem adquiridos de terceiros, para emprego em produtos tributados ou não, poderão creditar-se do imposto sobre os produtos industrializados lançados no respectivo documento de aquisição, compensando no imposto devido em razão da revenda e da consequente saída. De igual modo, eu trago um precedente daqui, deste egrégio CAF, que reforça
esse posicionamento, esse entendimento. Então, diante de tudo do que foi exposto, a hora recorrente pugna, requer o provimento integral do recurso voluntário para que, se reformando o acordo recorrido, seja homologado integralmente o pedido de compensação formulado. Eu agradeço, e são minhas considerações em relação ao presente caso. Obrigada. Passo então ao relator. Direito comparível no presente processo encontra-se dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento. A questão fundamental posta em discussão na presente lide se refere às glosas de crédito IPI no quarto trimestre de 2004, realizadas pela fiscalização em decorrência de não estar comprovado que determinadas aquisições de ferramentas e instrumentos participaram do processo produtivo da empresa como insumos para as vendas de produto denominado ferramental. Inicialmente, tenho que esclarecer que, diferentemente do processo administrativo 10.830.720.182 de 2007, dígito verificador 02, não concordar com o pleito recursal de reunião desse processo com o processo do auto de infração, pois resta claro que não existe decorrência envolvendo-os, uma vez que neste estamos tratando do pedido de ressarcimento do quarto trimestre, o qual não deu causa ou foi afetado pelo auto lavrado. Contudo, não há como negar que, embora as glosas sejam diferentes, a glosa deste processo é do mesmo tipo daquele ocorrida no primeiro e segundo trimestres. Melhor explicando, todas se devem à fiscalização ter entendido que não restava comprovado que aquisições de ferramentas e instrumentos haviam participado do processo produtivo da empresa como insumos para as vendas de produtos denominados ferramental. Portanto, considerando-se a semelhança do motivo que resultou nas glosas e considerando que, a meu sentir, a contribuinte trouxe aos autos elementos que demonstram o processo industrial de transformação e montagem ao qual foram submetidos os produtos de cuja entrada os créditos foram glosados, e produzo o voto condutor do acórdão 38.001.005.227 e adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados. Aí eu reproduzo o voto condutor e passo ao final. Assim sendo, por tudo exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório. É como voto. Obrigada. Conselheira Sabrina? Acompanho. Conselheira Mariel? Acompanho também. Eu também acompanho. Então, item 18 da pauta, também dado provimento por unanimidade de votos. Ok? Eu agradeço e desejo uma boa tarde às senhoras e ao senhor. Obrigada. Você também. Então, Fabiana, do apoio, nós agora vamos julgar o item 29 da pauta do contribuinte Rossi Watanabe, cujo patrono é Dr. Ricardo Zeck. Ele está na sala de espera? Se tiver, peça ele para... Dê a ele acesso à sala de julgamento. Ok, presidente, irei convocá-lo. Item 29 da pauta, Dr. Ricardo, seu processo será julgado. Agora, por favor, verificar a mensagem privada no chat. Qual é o contribuinte? Item 29 da pauta, Dr. Ricardo, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Perdão, é o último da pauta, item 29. Presidente, patrono convocado. Obrigada, Fabiana.
Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, senhores. Doutor Ricardo, é isso? Isso, exatamente. Okay. Então, vou passar agora a palavra ao relator, conselheiro Carlos Alberto, para a leitura do relatório, item 29 de pauta. Obrigado. Só um instante, presidente. Relatório. Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 11.45.446 da DRJ Recife, que indeferiu o pleito recursal e, por via de consequência, manteve a decisão exarada através do espaço decisório de folha 125, o qual homologou parcialmente a compensação declarada. Eu peço que fechem o microfone, porque está dando microfonia. Carlos, estão todos os microfones fechados, todos. Eu acabei de checar aqui, inclusive do patrônio e do apoio. Parou. A partir desse ponto, transcrevo o relatório do acórdão recorrido por bem retratar as vicissitudes do presente processo. Trata-se de manifestação de inconformidade, folhas 9 a 17, interposta no dia 3/12/2009, em face do espaço decisório eletronicamente proferido pela unidade de origem, folha 5, do qual a contribuinte tomou ciência no dia 6/11/2009, folha 8, que homologou parcialmente a declaração de compensação tratada nos correntes autos, por meio do qual a contribuinte aponta crédito no montante de R$ 141.274,94, atinente a suposto pagamento indevido da COFINS, que foi realizado em relação ao período de apuração de junho de 2006. A compensação foi parcialmente homologada no que se refere ao crédito admitido de R$ 120.362,39, porque detectado que o citado pagamento fora parcialmente aproveitado no pertinente à parcela de R$ 20.912,55 para a quitação do débito de COFINS do mês de junho de 2006. No recurso interposto, a defendente arguiu que recolheu R$ 148.274,94 a título de COFINS para o mês de junho de 2006. Ao preencher sua DCTF, no entanto, a defendente verificou que o valor acima não era integralmente devido, e assim informou na respectiva declaração o valor devido de COFINS no montante de R$ 20.912,55, mas que, ao revisar sua apuração de COFINS, a defendente verificou que não havia qualquer valor devido a título dessa contribuição no período acima, em virtude de ter cometido equívoco no cômputo dos créditos de COFINS no regime não cumulativo, tendo, contudo, deixado de retificar sua DCTF para que fosse refletido este alegado crédito. Fala que o despacho decisório recorrido se fundamenta em informações equivocadas da DCTF entregue pela recorrente, as quais não possuiriam respaldo nos demais documentos que teriam sido apresentados pela defendente. Reporta-se ao princípio da verdade material e a admissão de todos os meios legais de prova no processo administrativo tributário, e conclui que o princípio da verdade material exige que os atos exarados pela administração tributária devem ser baseados na mais fiel realidade dos fatos. Conclui-se ainda que todos os meios legais de demonstrar a existência de um fato jurídico devem ser considerados igualmente como provas na persecução da verdade material dos fatos, e que, no presente caso, a defendente espera que sua declaração de compensação seja analisada sob a ótica do princípio da verdade material, mediante a verificação de todos os documentos hábeis e idôneos a comprovar a existência do crédito de COFINS pleiteado pela defendente. Argui que, conquanto não haja retificado sua DCTF oportunamente, inexiste valor a recolher a título de COFINS
no demonstrativo de apuração de contribuições sociais da COM, relativo ao período em análise, que foi entregue em 6/10/2006, e que, a despeito dessa declaração, que, diga-se, refere-se especificamente sobre as operações de valores devidos a título de PIS e COFINS, estará inteira disposição das digníssimas autoridades fiscais, ela foi totalmente desconsiderada na análise da compensação em exame. Diz que, apesar de a defendente reconhecer que deixou de retificar sua DCTF, não pode admitir que o DACOM do período que foi regularmente apresentado pela sociedade, informando a inexistência do valor a pagar de COFINS para o período de junho de 2006, bem como todos os documentos fiscais e contábeis que sempre estiveram à disposição do fisco, sejam desconsiderados para fins de verificação do crédito pleiteado. Neste contexto, a recorrente espera que a ausência de apresentação da DCTF retificadora, aspecto meramente formal sem relação com as efetivas constituições do crédito pleiteado, não prejudique seu claro direito creditório decorrente do comprovado recolhimento indevido de COFINS. Estribando seu pleito em citações doutrinárias em decisão proferida pelo então Conselho de Contribuintes, acórdão número 10709.325, cuja ementa reproduziu. Ao final, pugnou pelo reconhecimento total do pretendido crédito e pela integral homologação da DECOMP, que aqui tratada. Este julgador anexou a este processo extratos emitidos nos sistemas DCTF Consulta. Continuando, analisando as argumentações dos documentos apresentados pela contribuinte, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou a manifestação de inconformidade improcedente por acordo que possui a seguinte ementa. Reproduz o acordo. Em sequência, após ser cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, folhas 144 a 153, no qual requereu a reforma do acórdão recorrido, basicamente repisando e reforçando fatos e argumentos jurídicos já manifestados. Juntou novos documentos aos autos. É o relatório, senhor presidente. Obrigada. Passo, então, a palavra ao patrono para a sustentação oral. 15 minutos, que se iniciam nesse instante. Ótimo, senhor presidente, muito obrigado. Senhor relator, obrigado pela introdução do caso. Vou tentar ser o mais objetivo aqui possível, não pretendo dar os 15 minutos. Eu só queria fazer algumas ponderações e contextualizações do caso. Só para recapitular, esse caso ele trata de uma glosa parcial, de um crédito que foi utilizado numa DECOMP. A origem desse crédito foi um pagamento indevido de COFINS, da competência de junho de 2006. Então, foi um pagamento no valor de R$141 mil. E esse valor ele foi utilizado integralmente para compensar um débito de estimativa de imposto de renda de agosto de 2006. No entanto, por um equívoco, a recorrente ela lançou em DCTF para essa competência de junho de 2006 de COFINS um valor de R$21 mil, quando na realidade não havia COFINS devida para essa competência. E por conta disso, desse valor lançado equivocamente, a Receita Federal fez a análise dessa DECOMP e viu que o crédito não era integral, que ele havia sido supostamente utilizado para pagar uma parte dessa COFINS de 2006. E por conta disso, glosou uma parte do crédito que é justamente esse valor de R$21 mil. Então, o que está em discussão aqui é esse valor de R$21 mil que foi lançado equivocadamente pela recorrente na DCTF. Tá? Então, na manifestação de conformidade, a recorrente ela demonstrou que esse valor é indevido, ela anexou a DACOM da época, né, no seu recurso, mostrando todo o detalhamento da apuração desse valor e mostrando que não havia COFINS devida realmente nessa competência. A decisão da DRJ, ela, sob o entendimento de que a DCTF ela tem um caráter constitutivo e a DACOM tem um caráter informativo, ela deu prevalência para a informação que consta na DCTF. Então, por conta disso, ela não considerou que não havia COFINS devido, ela considerou que esse valor de R$21 mil ele é realmente devido.
Tá? Então, aqui a discussão basicamente é essa, se o que deve prevalecer é o valor que está na DCTF ou o valor que está na DACOM e em toda a escrituração contábil fiscal da recorrente que mostra que não houve COFINS devida nessa competência. Tá? A recorrente ela interpôs recurso voluntário e nesse recurso voluntário foi juntado um quadro com um detalhamento da apuração da COFINS, né? Então, a receita que foi oferida, né, nesse mês de junho, os custos que foram incorridos, que deram origem aos créditos de COFINS que foram utilizados na apuração, os valores de COFINS que foram na fonte, que também fizeram parte da apuração. E além desse quadro, a recorrente juntou também o livro Razão, que foi apresentado, com relação a todas essas rubricas de custos, de receita, de retenção na fonte, evento por evento, mostrando exatamente a apuração e os eventos que deram origem a toda essa apuração, mostrando que realmente não há COFINS devida nessa competência de junho de 2006, ou seja, o crédito de 141 mil ele é integralmente válido. Tá? Então, a grande discussão aqui é se o valor que foi lançado em DCTF por engano, ele deve prevalecer sobre todo a escrituração contábil e fiscal da recorrente. Realmente, a DCTF ela tem um caráter constitutivo, mas ela tem um lastro em apurações, em detalhamentos da apuração, que estão nas demais escriturações. A recorrente entende que o que vai prevalecer é esse detalhamento e o que está na DACOM, o que está no livro Razão e tudo mais. Tá? Então, com base nesses argumentos, a recorrente entende que a decisão da DRJ ela deve ser reformada para que seja reconhecido esse saldo remanescente do crédito no valor de R$21 mil. Então, esses eram meus pontos e eu agradeço pela atenção. Muito obrigado. Obrigada. Passo, então, a palavra ao relator para leitura do voto. Ok. O direito creditório envolvido no presente processo encontra dentro do limite de alçada das turmas extraordinárias, o recurso voluntário tempestivo, dele tomo conhecimento. Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais. E aí eu teço inúmeros comentários, né, desenvolvo a questão do direito probatório nos aspectos de ônus, momentos de apresentação de prova e valoração das provas, que a turma já conhece. Eu acho melhor passar para a parte específica do voto. No presente caso em análise, concordo com a decisão da instância ACO de que a contribuinte não comprovou de forma cabal a liquidez e a certeza do crédito pleiteado. Entretanto, entendo que a hora recorrente trouxe um conjunto probatório mínimo inicial com sua manifestação de inconformidade, isto é, a da conta transmitida no momento devido. Após a ciência da decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário e juntou novos documentos aos autos. Embasada em todo o raciocínio lógico jurídico sobre direito probatório desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo ser possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de voluntário, tendo em vista que estas podem ser validamente consideradas, pois reforçam um conjunto probatório mínimo já presente aos autos. Porém, mesmo após a apresentação desses novos documentos, a meu sentir, continua a pairar dúvidas sobre o crédito em questão. Dessa forma, por todo o exposto, a fim de privilegiar a prudência e o direito à ampla defesa, voto por converter o julgamento em diligência para a unidade de origem, analisar os documentos juntados ao processo e, se for o caso, intimar a contribuinte a apresentar quaisquer documentos contábeis, fiscais e livros originais que entender necessários, visando a elaboração de relatório conclusivo e justificado referente ao período de apuração de junho de 2006 da COFINS. 2 pontos. Letra A. A correção da base de cálculo apurada da contribuição. B. A correção dos valores declarados como crédito. C. A correção dos valores declarados como retenções. D. O eventual valor a ser restituído.
deverá ser dada ciência a contribuinte do teor do relatório de diligência e oportunizado prazo de 30 dias para, querendo manifestar-se. Após, os autos deverão retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento. É assim que voto, presidente. Obrigada. Bom, então, proposta de conversão do julgamento em diligência pelo relator. Conselheira Sabrina. Acompanho o relator. Conselheira Mariel. Acompanho também, presidente. Eu também acompanho. Então, por unanimidade de votos, resolvido a conversão do julgamento em diligência nos termos do voto que o relator acabou de ler. Ok? Tá ótimo, doutores. Muito obrigado, viu? Atenção. Uma boa tarde. Boa tarde. Bom, e aí... nossa, eu esqueci. Deixa eu só marcar aqui na... Nós vamos para o último item da pauta. Ah, mas aqui tranquilo. Não, esse é o último item da pauta. Não, perdão. O último item a ser julgado. Me desculpe. 27, 28? Não, porque eu estava olhando aqui, eu esqueci de anotar. No Benteler foi unanimidade, né? Provimento. Eu esqueci. Ok. Este também. Um minutinho. Então, nós vamos para os itens 27 e 28, que são idênticos, de minha relatoria. Contribuinte, sempre serviços de limpeza. Um momentinho para eu abrir aqui a minuta. Bom, trata-se de COFINS apurada no regime não cumulativo, relativo ao período de operação maio de 2006, cujo pagamento indevido ao maior foi utilizado nas compensações dos 2 processos do contribuinte que se julga na mesma data. São processos idênticos, aproveitando o mesmo crédito. No presente processo, requeria-se a utilização de 978 do total de 1.663. A compensação não foi homologada porque o DARF foi integralmente utilizado para o pagamento dos débitos do período, conforme consta do despacho decisório. Em sua manifestação de inconformidade à folha 2, o contribuinte requereu o deferimento do pedido com base na DCTF retificadora anexada. A Delegacia da Receita Federal de Julgamento considerou a manifestação de conformidade improcedente porque não comprovado o crédito por meio de escrituração contábil e fiscal, que se considerava necessário quando havia divergência entre as declarações transmitidas pelo contribuinte, não sendo suficiente a retificação da DCTF. Aí eu copio, transcrevo a ementa do acórdão de primeira instância. Continuando, o contribuinte tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ em 15 de abril de 2014, conforme aviso de recebimento, e protocolizou o recurso voluntário em 15 de maio de 2014, conforme carimbo na capa do recurso. Em seu recurso voluntário, folha 55 a 66, a recorrente alegou preliminarmente a nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido, por ausência de fundamentação e saciamento do direito de defesa. Em relação ao mérito, argumentou, em essência, que o recolhimento maior foi demonstrado pela DCTF retificadora, fato corroborado pelo DACOM original, juntado nessa fase, folha 77, que continha o mesmo valor quanto aos débitos de COFINS do período. É o relatório. O contribuinte enviou uma sustentação oral gravada, que eu vou executar agora. Um momento, por favor. Senhoras e senhores conselheiros, senhora relatora, doutora Larissa Nunes Girardi, da segunda turma extraordinária, terceira sessão do CARF. Meu muito boa tarde, sou Lucas Montenegro, advogado da empresa Sempre Serviço de Limpeza, Jardinagem e Comércio Limitada. O meu motivo de eu estar aqui hoje com vocês é brevemente expor a sustentação oral aqui de 2 casos que foram pautados para a sessão de julgamento do dia 30 de setembro, os itens 27 e 28.
Eu estou falando aqui apenas para registro o número dos dois casos. É o 10.830, 905, 112, 2011, 9 e o 10.830, 905, 514, 2011, 03. Os dois casos eles versam sobre o mesmo crédito, né, o fruto de um pagamento a maior lá de 2006, um pagamento que deveria ter sido feito na importância de R$ 14.508 e que por alguma razão na época foi feito um pagamento um pouco a maior de R$ 16.171,33. Esse comprovante de pagamento ele está lá às folhas 86, é uma questão meramente documental, então por isso minha exposição é bem breve. Não sei por qual razão, desde o despacho decisório e também na primeira instância a DRJ entendeu que esse crédito não era legítimo, contudo, se a gente verificar dentro do processo, o crédito fica bem evidente, porque tanto na DACOM quanto na DCTF a empresa fez as retificações que entendia devido na época e demonstrando a apuração da COFINS correta para recolhimento no valor de R$ 14.508 e não de valor de R$ 16.171. Portanto, o crédito é legítimo, existe e não tem maiores questionamentos em relação a essa legitimidade desse crédito. Portanto, os débitos na época, acredito que de PIS que tinham sido colocados à compensação, devem ser extintos em razão da compensação e que deve ser totalmente homologada em ambos os casos por se tratarem de um mesmo crédito. Eu fico aqui à disposição para eventual conversa em diligência, se for o caso. Acredito que não é o caso é bem simples, mas estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, boa tarde. Bom, retomando, um momentinho, eu volto. Carlos, eu não estou vendo, mas você está ouvindo? Está presente? Estou sim. Ok. Voto. Recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de admissibilidade, inclusive quanto à competência das turmas extraordinárias, portanto, dele toma conhecimento. Preliminares de nulidade. Argumentou a recorrente que o despacho decisório não estava fundamentado, o que a impediu de compreender as razões do deferimento, se decorrente de divergência de informação, erro no código do recolhimento ou outro motivo qualquer. Em relação ao acordo recorrido, apontou que a Delegacia de Julgamento não teria analisado as razões e provas juntadas à manifestação de conformidade, proferindo por esse motivo decisão com motivação insuficiente. Consignou que se atribuiu ao recorrente a responsabilidade de contestar fato desconhecido e foi condenada à elaboração de prova negativa, o que seria vedado pela legislação. Pelos fatos expostos, estaria caracterizado o cerceamento do direito de defesa, motivo pelo qual requeria o reconhecimento da nulidade da decisão proferida, bem como do auto de infração que lhe antecedeu. Temos, neste processo, a decisão inicial proferida por meio de despacho eletrônico, expediente adotado pela Receita Federal com o objetivo de dar celeridade ao processamento do grande número de pedidos de restituição e compensação. Por certo que é um documento sucinto, com informações básicas sobre a questão, mas que atende não só às exigências legais, quanto ao seu propósito, celeridade para grande volume. Segue uma tabela do despacho decisório. Por ela, vemos que a Receita Federal localizou o DARF informado no PERDECOM, mas constatou que ele havia sido integralmente utilizado na quitação dos próprios débitos da COFINS, código 5856, do período de apuração, a parte contornada em vermelho, motivo pelo qual não restou saldo para compensação do presente processo. Trata-se de um caso muito simples, não existindo qualquer indício de que o contribuinte não tenha compreendido o cerne da questão, tanto que em sua manifestação de conformidade apresentou a DCTF retificadora para informar que o débito seria de R$ 14.508 e não de R$ 16.171,33, de tal modo a tornar disponível o crédito pleiteado nas compensações. Ou seja, tanto o contribuinte compreendeu a razão do deferimento que adotou a medida de saneamento que julgou suficiente para resolver a pendência. Ademais, estamos diante de um pedido de compensação, no qual foi do interessado a iniciativa de requerer crédito contra a Fazenda Nacional. Nessa condição, é de se supor que saiba o que pleiteia. O despacho decisório é mera resposta a um pedido formulado pelo interessado, e ao contrário do que consta no recurso voluntário, não se trata de auto de infração, é porque ele discorre longamente sobre o auto de infração
faz essa confusão, não é algo isolado, essa confusão. Bom, no que concerne ao acórdão recorrido, também não assiste razão à recorrente. Temos no voto, especificamente as folhas 50 e 51, o desenvolvimento dos fundamentos da decisão, no sentido de que, como no momento da emissão do despacho decisório, as informações do DECOMP não estavam respaldadas pela DCTF original, a desconsideração da confissão de dívida por erro de fato só poderia ocorrer mediante comprovação deste erro por meio da escrituração contábil e fiscal, ônus que cabia ao interessado em relação aos fatos que alegava, trazendo jurisprudência do CARF para reforço de suas razões de decidir. O relator consignou ainda que, neste contexto, a DCTF retificadora deveria estar acompanhada dos documentos citados. Logo, não procede a afirmação de ausência de motivação, nem de que não foi apreciado o único documento junto a título de prova, que seria a DCTF retificadora. É isso que ele chama de documento de prova. Nem menos ainda que se tentou atribuir à recorrente a responsabilidade de produzir prova negativa. O relator apenas alertou, citando o Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbia ao autor, quanto ao fato constitutivo do direito, mas que a confissão do débito poderia ser anulada se devidamente comprovado o erro, que não ocorreu. Portanto, rejeita as preliminares de nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido. Mérito. Em relação ao mérito, a recorrente persiste na tese de que a DCTF retificadora seria prova bastante do seu direito creditório e que, no caso de a não homologação ter decorrido de divergência entre o DCTF e DACOM, trazia o DACOM original para corroborar suas alegações. Conforme já apontado pela DRJ, a mera retificação da DCTF após a ciência do despacho decisório desfavorável não é suficiente para comprovar a existência do direito creditório, entendimento esse que é pacífico no CARF pelas mesmas razões expostas no acórdão recorrido. O débito declarado por meio do DCTF constitui confissão de dívida, sendo essa declaração um instrumento hábil o suficiente para a exigência da dívida. Uma vez proferido o despacho decisório desfavorável, em decorrência de discrepância entre o DCTF original e o PERDECOMP, para que a administração possa autorizar a desconstituição do crédito tributário, o pleito deve ser sustentado por provas inequívocas quanto ao erro cometido originalmente. Ao dispor sobre o procedimento de lançamento, o artigo 147 do CTN determina que a fiscalização tome por base as declarações do sujeito passivo e que a retificação de declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a redução do tributo, só é admissível mediante comprovação do erro que se funde. Em que pese ser um dispositivo relativo ao lançamento que inexiste nesse processo, a parte relativa à retificação de declaração é perfeitamente aplicável ao caso. Tal obrigação de provar a existência do crédito pleiteado decorre também do requisito legal e inafastável que determina que somente pode ser autorizada a compensação de créditos líquidos e certos, ônus que recai sobre o interessado em processo de restituição e compensação. Estou adiantando um pouquinho. Prosseguindo. Pois bem, todos os argumentos acima constam do acórdão recorrido. E, no entanto, continua a recorrente a afirmar que a DCTF retificadora seria suficiente para demonstrar o direito creditório, trazendo o DACOM original e nada mais como a única prova. Trata-se de um demonstrativo transmitido anteriormente à emissão do despacho decisório e, por esse motivo, seria reforço da tese, mas não prova do direito, porque é apresentada sem respaldo documental. Uma declaração tributária representa um conjunto de informações que espelham ou deveriam espelhar fatos reais que, uma vez ocorridos, ensejam o pagamento de tributos. Ela expressa a visão do declarante sobre um fato. Não é o fato em si, não gera o fato, não é sequer consequência direta do fato e, por isso, não faz prova inequívoca de sua existência quando apresentada isoladamente, como é o caso aqui. Os documentos gerados a partir da ocorrência do fato, como as notas fiscais, esses sim fazem prova de sua existência. No caso, como tratamos da apuração da COFINS não cumulativa de uma empresa prestadora de serviços de limpeza e jardinagem, deveriam ter sido apresentadas as notas fiscais de prestação de serviço no mês de maio de 2006, assim como as notas fiscais relativas às despesas com insumos utilizados na prestação dos serviços, porventura descontadas do valor apurado.
Poderia também ter sido providenciada a juntada dos livros contábeis do período, revestido das formalidades legais que lhe conferissem autenticidade, de modo a permitir que o julgador pudesse recompor a base de cálculo da contribuição. Se concluíssemos pela correção do valor pleiteado, estaríamos diante do crédito líquido e certo, passível de ser utilizado em compensação. Contudo, nada fez. Optou por defender que a existência do crédito já estaria demonstrada e juntou apenas o DACOM, a despeito das duas oportunidades que teve para produzir provas ao longo do processo e apesar de ter sido alertado pela DRJ sobre a ausência de prova. Desse modo, não nos resta que negar provimento porque não demonstrada a certeza e liquidez do crédito. Por fim, quanto ao pedido memorial para que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do patrono e para ele enviadas sob pena de nulidade, observo que o processo administrativo fiscal é regido pelo decreto 70.235 de 72, que prevê em seu artigo 23 que a intimação será enviada ao domicílio tributário do sujeito passivo. Com fundamento nesse dispositivo, foi aprovada a súmula CARF número 110, que assim dispõe: no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço do advogado do sujeito passivo. Dessa forma, por todo exposto, rejeito as preliminares de nulidade e nego o provimento ao recurso voluntário. É como voto e passo a palavra ao conselheiro Carlos. Acompanhe. Nas nulidades e mérito, integralmente. Conselheira Sabrina, por favor. Nas preliminares eu acompanho, no mérito também, porque eu acho que, de fato, apesar da DACOM ser anterior, a DRJ eu acho que faz o aumento, né, da necessidade. Então, eu acompanho. Conselheira Mariel. Acompanho também, presidente. Ok, então, por unanimidade de votos, bom, são idênticos os processos, como eu já disse no início, né, então, por unanimidade de votos, em relação aos itens 27 e 28 da pauta, foram rejeitadas as preliminares de nulidade e negado o provimento ao recurso voluntário. Bom, dessa forma, nós encerramos o julgamento da tarde do dia 30 de setembro de 2020, e eu solicito o apoio, Fabiana, que encerre a gravação da sessão. Gravação encerrada, presidente.